Oi, primeiramente, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças ao meu bom Deus. E vamos tomar um cafezinho comigo hoje? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Giovana. E no primeiro episódio eu falo um pouquinho sobre quem eu sou e por que esse podcast veio ao mundo. Então, se você tiver curiosidade, pode ir lá assistir. Mas vamos lá, o que eu queria falar hoje? Eu queria falar de Deusão. Deusão é meu apelido carinhoso, né? Eu só chamo Deusão de Deusão. Quem me conhece, as pessoas próximas a mim sabem disso. Mas enfim, por que eu quero falar de Deusão? Porque tem um bom tempo, na verdade, que eu já venho com alguns pensamentos, assim, sobre a forma com que ele cuida da gente, sabe? E aí eu lembrei, né, recentemente eu lembrei que há muito tempo atrás, antes, né, no Brasil ainda, morava no Brasil e tudo, eu tenho um testemunho, né, pra dar, e foi uma coisa que aconteceu comigo que eu até vou contar aqui, contextualizar pra vocês entenderem. Mas e aí eu lembrei desse testemunho, né, e acabei juntando com algumas coisas que aconteceram aqui recente comigo, enfim, conversas e tudo mais, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? 1000 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e aconteceu uma situação lá que eu não fiquei muito satisfeita e tudo mais, e aí tinha uma amiga minha, eu sempre expondo o nome da galera, né? A Adri, ela sempre foi muito, assim, muito religiosa, né? Vários dons, enfim. E aí eu pedi pra Adri orar por mim, por isso, né? Porque eu vinha orando muito a respeito, né, de sair da empresa ou não, devido que aconteceu uma situação da qual eu não tinha ficado muito satisfeita e tudo mais. E aí eu tô assim, Deusão, então, eu tô querendo sair, só que eu preciso que o senhor me confirme, entendeu? E aí, assim, eu falei, Dri, ora aí por mim, porque eu realmente tô um pouco confusa, não sei muito o que fazer e tudo mais. Aí beleza. Aí um dia, na época eu morava sozinha, eu estava sozinha no meu apartamento, da minha cama, orando, e eu falei, Senhor, me dá um sinal, assim, né? E eu sempre tive essa comunicação, né, com Deusão bem amigável mesmo, né? Assim, como se fosse, né, uma pessoa ali, e eu tô trocando ideia ali com a pessoa, meu jeitinho, né, gente? É o meu jeitinho. E eu falei, Deusão, então, a questão é a seguinte, eu sou lenta, entendeu? Então, se o senhor puder me dar um sinal, mas assim, um sinal claro, eu ficaria muito feliz. Muito obrigada, amém e tal. Orei, beleza. Eu estava sozinha na minha casa. Sozinha. Ninguém ouviu essa oração. Ninguém. Eu estava sozinha na minha casa. Beleza. No dia seguinte, a Adri me liga. E até achei estranho, né? Porque não é de ligar assim, né? A Adri me liga. Fala, Gi, desculpa, tal, tô te ligando essa hora e tal, mas eu preciso falar com você. Falei, fala. Abre aspas, né? O que ela falou foi: Deus ouviu o seu pedido de sinal e pediu para te dizer que ainda não é o tempo. Falei, show, mais claro que isso não tem como, né? No dia anterior orei, pedi um sinal claro, eu estava sozinha em casa, e aí no dia seguinte ela vira para mim e fala, Deus ouviu o seu pedido de sinal. Mais claro não tem como, assim, só se outdoor, assim, né? Aí beleza. Só que o que acontece? Aonde entra a questão importante? O ser humano é falho, entendeu? E eu sou muito falha. E a gente é ansioso, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas do nosso jeito. E pronto, acabou. Não adianta, Deus pode descer na terra, falar pra você, minha filha, não é isso agora que você vai querer dar um jeito de ser. E foi isso que eu fiz, entendeu? Por quê? Porque eu queria muito sair da empresa. Eu realmente queria muito sair da empresa. E aí eu esperei, tipo assim, papo de uma semana, sei lá, 2 semanas. E eu falei, Adriele falou que Deusão falou que ainda não era o tempo 2 semanas atrás. Mas às vezes agora já é, né? Vou sair. Saí da empresa, entrei numa outra que tava tudo fluindo muito bem. Tava tudo indo lindo, assim. Nossa, que legal, massa, empresa, cheia. Até que eu comecei a ver que a empresa que eu tava era pior do que a outra. E pra piorar, eu tinha que mentir pros outros. Eu falei, quê?
Eu saí de uma situação que aconteceu que eu não gostei pra sair pra ir pra outra. Que eu tenho que mentir pro cliente? Não quero. Falei, nem. Não quero. E quando eu saí dessa outra empresa, primeira, lá é uma empresa que tinha 2 setores, né? Tinha o setor que eu trabalhava e o setor do marketing. Quando eu saí, o setor do marketing me chamou pra trabalhar com eles. Só que eu achei que não ia ser bacana, né? E aí eu não fui. E quando eu me deparei, né, com essa outra empresa, eu liguei pro meu suposto, o meu futuro chefe, que não era o chefe anterior da outra empresa. Liguei pra ele e falei, meu querido, aquela proposta que você fez pra mim ainda tá de pé? Ele falou, tá. Eu falei, então tô chegando. Resumo da ópera, voltei pra empresa que eu queria sair, que eu pedi sinal pra Deus, que Deus falou que não era a hora, e eu saí mesmo assim, e ele me pôs de volta na empresa pra falar, eu te avisei, você vai ter que voltar, porque eu te falei que não era a hora. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Só um momento. Delícia, cafezinho. Por que eu tô falando tudo isso? Só um adendo aqui, rapidão, porque, né, a gente não tem TDAH, mas parece, entendeu? Porque eu realmente me perco muito às vezes. O sol hoje está sapecando do meu lado. Sabe, sapecando? Pois é. Mas vamos lá, por que eu tô falando isso tudo? Porque a gente sempre busca querer coisas o tempo inteiro. E a gente às vezes quer culpar alguém também por essa coisa que a gente quer o tempo inteiro, dá errado. Não tô dizendo que eu culpei Deus. Obviamente não, porque graças ao meu bom Deus, eu sou justa nesse ponto também, né? Tanto que na época eu lembro que eu até falei, Deusão, perdoa, tá? Pela falha. Eu entendi o recado agora. Falei que eu era lenta. Demorou um pouquinho, mas eu entendi. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer as coisas pra ontem. Isso que eu tô falando pra mim também, tá? Esse podcast é pra mim. Eu vou ouvir ele depois, porque eu preciso. Mas às vezes a gente quer as coisas tudo pra ontem. A gente quer que as coisas aconteçam no seu tempo, na sua hora e tudo mais. E não é assim que é as coisas. Felizmente. Eu ia falar infelizmente, não vou, por quê? Porque felizmente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque se fosse, aí meu amigo, ia estar todo mundo no sal, entendeu? Então, por que hoje eu quis falar de Deusão? Porque o que foi o que aconteceu recente, né, que eu lembrei desse episódio, eu tava em ligação com o Heitor, a gente conversando e tal, e aí ele fez ó, eu expondo também o querido agora, né, desculpa, bem. Mas ele falou alguma coisa sobre, tipo assim, as coisas serem difíceis, né? Porque as coisas é tudo muito difícil, assim, né? Pra a gente que aqui tá aguardando algumas coisas acontecerem que a gente depende de outras pessoas e tudo mais. Então ele falou assim, né? As coisas são muito difíceis, né? E aí eu me peguei refletindo sobre isso. E, tipo assim, nesse ponto em específico, pode ser que muita gente não concorde com o que eu vou falar, tá? Eu sei disso. Porque isso é uma forma de lidar que eu tenho com a vida que não é todo mundo que lida também dessa mesma forma, sabe? E tudo bem. É a forma com que eu escolhi lidar com a vida. Já falei isso em terapia, inclusive, falei pra minha psicóloga, a Cat é perfeita, inclusive. Falei pra ela que eu falei, quer saber? Eu não tô nem aí pra se eu deveria lidar de outra forma. Se às vezes eu tô me estressando inconscientemente com isso, por lidar dessa maneira, não tô nem aí, eu quero continuar lidando dessa maneira. Vou chegar lá. O que é? Eu sou uma pessoa muito... Como que eu diria? Puscoco? Não. Puscoco eu acho que é muito irresponsável. Mas problemas em geral, eu sempre, todas as coisas, né, até pelos próprios episódios aqui que eu já fiz, eu sempre falo alguma coisinha assim sobre isso, mas eu sempre tento olhar com outros olhos, entende? E
como eu sou uma pessoa também muito apegada a Deus, então eu acredito muito que tudo o que está acontecendo na minha vida, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, é porque tem que acontecer por algum motivo. É um processo que eu tenho que passar. E tá tudo bem, entendeu? Então eu sempre tento levar por esse lado mais leve das coisas. Consequentemente, eu não me estresso tanto. Consequentemente, os problemas não me afetam tanto. E... Só que assim, é muito da pessoa também. Tem gente que não consegue lidar dessa forma. Eu consigo e pra mim é ótimo. Entendeu? O Heitor, por exemplo, já sofre. As coisas acontecem, ele sofre. E se estressa. Eu não me estresso. Ah, acontece alguma coisa. Pode ser que naquele exato instante ali, vou dar uma leve surtada, digamos assim. Também não seria essa palavra, mas enfim. Aconteceu uma situação, alguém me irritou, me estressou. Oh, meu Deus do céu. Nossa, filho da bênção. Tem essa mania, chamar os outros de filho da bênção quando a pessoa me irrita. Ô, filho da bênção. Então, às vezes dou uma estressadinha ali, mas acabou. E ponto, vida que segue, passou, não vai... Ai, nossa, aconteceu tal coisa hoje, estragou meu dia. Não estragou meu dia, foi 2 minutos do meu dia inteiro, de 24 horas, de uma coisa ruim que aconteceu. Então não estragou meu dia. Meu jeito, nossa, eu me exaltei, parece, né? Meu jeito de lidar com as coisas. Então, me perdi já, né? Mas vamos lá, volta aqui comigo. Então, o que acontece? O Heitor falou esse negócio de ser difícil e tal, e aí eu falei pra ele, né? Foi até engraçado a situação que aconteceu. Vou contar literalmente. A gente em ligação, ele falou isso. A ligação começou a falhar, a querer cair. Eu falei, eu não concordo com o seu ponto de vista. Entendo, respeito, mas não concordo. Eu não acho que as coisas estão difíceis, não acho. Aí, antes da ligação cair, ele perguntou por que eu comecei a falar e aí alguma coisa quebrou. Ele comprou um negócio lá e esse negócio caiu e quebrou, um negócio assim. E a ligação caiu. Aí ele me ligou de novo, na hora que a ligação voltou e falou, aí ó, agora você perdeu seu argumento. Porque eu falei que as coisas são difíceis, você falou que não, e o meu negócio acabou de cair, e que eu acabei de comprar um negócio, caiu, quebrou. Você perdeu seu argumento. Eu falei, não, aí que confirma o meu argumento. Aí ele, como assim? Eu falei, porque isso aconteceu com você. Você lida com a sua vida dessa forma. Você acha que as coisas são difíceis. Obviamente você vai atrair as coisas difíceis e erradas e ruins pra você. Eu continuo achando que a vida é bela, que tá tudo lindo e que tudo é perfeito. E nada de errado acontece comigo. Então assim, meio que comprovou minha teoria. E eu realmente acredito muito nisso. Então, quando a gente é leve com as coisas, quando a gente entrega verdadeiramente as coisas para Deus e deixa de verdade que Deus cuide, não é deixar igual eu deixei da outra vez. Não é o tempo ainda, pois vai ser daqui 2 semanas porque eu quero. Não vai. Não vai, minha gata, meu gato, não vai. Entendeu? Então, quando você entrega de verdade, de coração mesmo, assim, as suas coisas, para que Deus possa cuidar. E eu não tô falando aqui de religião em si, assim, eu tô falando de Deus, entendeu? Eu gostaria muito que você tivesse o privilégio de conhecer verdadeiramente esse Deusão que é meu brother, que tá aqui do meu lado o tempo inteiro. Então, se você quiser, dê a oportunidade de conhecer ele, sabe? Entregar a sua vida de verdade, assim, entregar mesmo. E eu transformei, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa com o futuro, vida inteira. Depois que eu entendi que não vai adiantar nada, sabe? Nada. Eu comecei a ser ainda mais leve do que eu já era, sabe? E lidar com as coisas de forma mais leve e viver uma vida mais leve. E é até engraçado falar, porque a grande maioria da galera que não me conhece, mas quem me conhece sabe, aquele papinho, né, de quem me conhece sabe. Mas enfim, quem realmente tem contato mesmo, assim, pessoal, diariamente comigo, sabe de verdade que é leve, sabe assim? É leve, porque eu permito que seja. Nossa, pra você me tirar do sério, você tem que se esforçar muito. Você tem que acordar e falar assim, hoje eu vou tirar a Giovana do sério. E ainda assim, vou te falar que vai ser difícil. Vai ser canseira, entendeu? Porque sou eu. Sou essa pessoa, entendeu? E você pode ser essa pessoa também.
porque não é uma coisa exclusiva minha, obviamente, né? Mas, enfim, é isso. Papinho diferente hoje, né? Não foi uma reflexão específica de alguma coisa específica que aconteceu, mas eu queria falar porque, sei lá, eu me peguei pensando sobre isso. E aí tava fazendo meu devocional hoje também, e aí na parte da Bíblia que eu tava lendo, tava falando de alguns milagres, né, de Jesus, e eu falo, cara, pensa que doideira você tá lá, sabe, assim, você participar daquele milagre, você falar, cara, que doideira, entendeu? Você tá lá no mar revolto, do nada, o cara vem andando sobre as águas. Você tá lá no meio de uma multidão, do nada, multiplicação de pão e peixe. Tipo assim, pensa que loucura. Pensa que privilégio. Enfim, eu falei, né, no início. Eu falei que eu gosto de falar de Deusão. Jesus é meu brother. E é isso. Eu espero que tenha chegado aí em um bom lugar. Espero que faça sentido. E eu espero que, se você quiser, você dê o privilégio de viver um pouquinho mais próximo, sabe? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham um excelente restinho de semana, entendeu? E é isso. Pra finalizar, os favores que eu vou sempre pedir. Se você puder me seguir aqui e me dar 5 estrelinhas, seria muito bom. Se você puder e quiser e achar que faz sentido alguém ouvir, e enfim, se você acha que alguém precisa ouvir um pouquinho, mesmo que do meu jeitinho torto, ouvir um pouquinho mais de Jesus, compartilha este episódio com seus amigos, com sua família, nas suas redes sociais, me marca lá no Instagram, né, pra eu ver que você tá ouvindo, tá gostando, e enfim, eu repostar lá também. E pra finalizar, eu gostaria de te pedir de coração, se você puder comentar aqui, me falar o que você achou, se fez sentido de alguma forma, enfim, se você tem alguma história parecida, alguma coisa, qualquer coisa que seja, uma troca. Então, se você puder fazer um comentáriozinho aí, me contar um pouquinho o que você achou, se fez sentido, se não fez, se você discorda, qual o seu ponto de vista, eu gostaria muito de saber. Tá bom? Então, tá bom. Então é isso. Ótimo restinho de semana. Um beijo, um queijo. E até semana que vem. Espero que você aproveite muito, muito, muito o seu dia hoje. Tá bom? Então tá bom. Um beijo.